Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como esse cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Eu vos digo, esse último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Estejam sentados. Muitos falam hoje de justiça, várias vezes ouvimos a palavra justiça. Quando nós percorremos o noticiário em nossos tempos, muito se fala de justiça também. Isso com diversas interpretações: justiça social, justiça familiar, justiça do trabalho, justiça. A gente ouve justiça muitas vezes. Entretanto, eu acho que aqui raríssimas vezes se ouviu a referência a um tipo particular de justiça, a justiça para com Deus. A gente fala muito da justiça entre nós, homens, e de fato, já o direito romano definia a justiça. O que é a justiça? É dar a cada um aquilo que lhe pertence. Portanto, no relacionamento nosso, entre irmãos, entre companheiros de trabalho, na sociedade, em todos os aspectos da vida, é dar a cada um aquilo que lhe pertence. E Deus, não devemos alguma justiça para com Deus. Dele nós recebemos a vida, nós recebemos a saúde, nós recebemos tudo. Recebemos o nosso relacionamento, a nossa família. Estamos aqui vivos porque Ele nos mantém na vida. Depois, mais do que tudo, Ele nos redimiu, nos abriu as portas do céu. Cristo nos fez, pelo batismo, nos fez seus irmãos e irmãs, herdeiros com Ele da glória eterna. Para com Ele, para com Deus, temos algum dever de justiça? Claro que sim. Nós podemos dizer que nós somos credores de Deus ou devedores de Deus? Devedores sempre, credores nunca. Deus é infinito, tudo recebemos dele. Ora, esse ponto não se fala em nossos dias. Qual é essa dívida que nós temos para com Deus? Se dele tudo recebemos, a ele tudo devemos dar, tudo devemos restituir, sabendo que por mais que a gente consiga dar algo a ele, ainda é muito pouco em comparação com tudo aquilo que dele recebemos. E sobretudo aquilo que ele quer nos dar por toda a eternidade. Sabe o que é isso? Ser irmão dele por toda a eternidade, gozar da mesma felicidade infinita dele por toda a eternidade. Sabe o que é? Aqui na Terra, por mais que a gente procure uma felicidade, sabemos que é uma felicidade muito instável. Quando tudo está indo bem, de repente uma doença nos toma. Ou vem uma notícia desagradável: olha, teu amigo, tua amiga, tua grande amiga faleceu. Ou é um parente próximo
Então, aqui nunca temos aquela felicidade perfeita que todos nós aspiramos na eternidade. Não. Para começar, que não tem fim. Séculos. Dizia Churchill que ele era pintor, ele pintava, era um grande estadista sobretudo, mas pintava alguma coisinha também. Não era grande pintor, mas quem não gostaria de ter um quadro pintado por Churchill? O que foi pintado por ele, o grande estadista? Ele dizia isso: quando eu morrer, eu gostaria de passar os primeiros 1000 anos no céu pintando. Primeiros 1000 anos. É um gesto para a eternidade nada. Milhões de anos não é nada. Ou seja, somos os grandes devedores de Deus. Ele é o nosso grande, infinito doador, benfeitor. Por amor, ele nos fez tudo isto. Que entra o problema. O que é essa justiça, então, que nós devemos para com ele? Deus, no Evangelho, deixa isso muito claro. Está dito que 2 homens subiam ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro era o cobrador de impostos, o publicano. E o fariseu começa a sua oração. Santo Agostinho, com a sua genialidade, vai comentar isto. Prestem bem atenção nas palavras dele. Oração, o que é oração? É a elevação da mente, do coração a Deus. Ele em nenhum momento ele está levando a Deus. Ele vai dizer: ó Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, isto e aquilo. Ele está se enaltecendo o tempo inteiro. O próprio da oração é a gente reconhecer-se nada e que necessita da ajuda de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia, do perdão de Deus, do amor de Deus para conosco. Ele não. Ele está acertando as contas dele, colocando, a conta que eu tenho no banco aqui é gigantesca. Eu tenho bilhões e bilhões e bilhões de méritos. Não de dólares ou de euros, não, de méritos diante de vós. O publicano não. Ele estava lá no fundo, ele nem ousava se aproximar do altar. E ele pedia perdão pelas misérias dele, pelas faltas dele, e pedia misericórdia de Deus. E não só vai dizer: este saiu justificado, foi para casa justificado, quer dizer, santificado. O outro não. Esse publicano é bem símbolo nosso, católico, porque quem não tem debilidades, quem não tem faltas, quem não tem imperfeições na vida, os santos, os grandes santos, tiveram imperfeições. O problema é que eles reconheceram as suas carências, foram transparentes para com Deus, não foram orgulhosos como o fariseu. Ele reconheceu: eu sou miserável, eu sou pecador, perdoe-me, eu necessito do vosso, dai-me forças, dai-me graças. Reza, pede ajuda de Deus. E como o Salmo diz, Deus se compraz no humilde e Deus ajuda o humilde. Ora, nós vamos ver depois. São Paulo vai comentar na leitura dele, na carta dele a Timóteo. Ele está preso, ele já passou pelo primeiro julgamento em Roma, saiu-se bem, se bem tivesse só. E outra carta, outra passagem, vai dizer: só Lucas o acompanhava ali. Bem, ele vai dizer isso, que ele, o justo, agora está reservada com a minha coroa de justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Então ele está seguro de que Deus vai lhe dar recompensa. Ele está seguro de que Deus vai lhe premiar por toda a eternidade. Isso aqui é o orgulho de São Paulo? Não. Porque ele vai reconhecer que tudo isso foi por obra de Deus, foi pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus. Não é pelo mérito próprio dele. Ele reconhece, ele que foi fariseu, ele que perseguiu a igreja, ele que levou inúmeros cristãos para a cadeia e que ia para Damasco com cartas para pegar os cristãos de lá, levá-los todos para a cadeia também, quando ele foi convertido. Ele reconhece que tudo isso é por obra de Deus, não é dele. Um equilíbrio
quer nos perdoar, Deus quer nos regenerar, Deus quer nos justificar, nos santificar, contanto que sejamos humildes, que reconheçamos o nosso nada e peçamos ajuda. Então, primeiro, a oração, o valor e a importância da oração. Necessitamos desse nosso relacionamento íntimo com Deus. Necessitamos ajoelharmos diante dele, ou, se não ajoelharmos fisicamente, interiormente, nos recolhermos e conversarmos com ele. Meu Deus, meu Criador, meu infinito benfeitor, meu Pai. Ele é Pai, ele é amigo também, o melhor amigo que nós temos, porque ele vai enviar o seu Filho único para morrer na cruz, para nos resgatar, dando até a última gota de sangue. Se isso não é amor, o que é amor? Ele mesmo não soube dizer isto: ninguém ama mais o seu amigo do que aquele que dá a vida pelo amigo. Ele é o tudo por nós, por amor. Quando o Sagrado Coração de Jesus vai aparecer a Santa Margarida Maria Lacoque, há uns 300 anos atrás, ele vai dizer: aqui está um coração perfurado pela lança, um coração que amou o homem, amou os homens e os amou até o fim. Não poderia dar mais por nós do que ele deu. E ele mete de nós o quê? Somente isto, essa atitude humilde de reconhecer que não somos nada. Aqui está a verdadeira pobreza. Que pobreza? Não é só não ter dinheiro, não. Tem gente que não tem dinheiro, mas tem um ego fortíssimo, tem um apego ao seu próprio ego, que se considera o maior tesouro do universo. É o seu ego. Esse é riquíssimo, está cheio de si mesmo. Não é isso que Deus pede de nós. O que Ele nos deu, tendo muito, tendo pouco, não importa. Ele quer um coração simples, Ele quer um coração desapegado das coisas da terra. Ele quer um coração voltado para Ele. Assim como Ele entregou o seu coração por nós, Ele quer esse coração nosso, que não é nada, mas nós entregamos com carinho, com amor, com gratidão. Ele fará o resto. Temos que ter confiança nisto. Ele nos transformará por meio de Sua Santíssima Mãe, desde que nós tenhamos esta atitude de gratidão. Há um caso muito bonito de por ocasião, durante a Revolução Francesa, um soldado, havia um missionário na França que percorria as prisões muitas vezes, atendendo os que estavam ou hospitais, corria também os hospitais. E no hospital ele chega para visitar um sacerdote e encontra que a pessoa estava coberta e estava sem braços. E ele então vai e comenta, olha para eles: mas você perdeu os braços, tenha confiança em Deus. E esse soldado vai dizer: não, puxe as cobertas. Quando ele tirou as cobertas, viu que não tinha pernas tampouco. E esse soldado, muito cheio de compulsão, de arrependimento, ele conta a história. Sabe o que passou? Eu era dos revolucionários que um dia, passando o dia do crucifixo, decidi, por ódio, com a minha espada, cortar os braços e as pernas. E aqui está, logo depois eu entrei em batalha, e ali naquela batalha eu perdi os braços e as pernas. Mas isso para mim foi a missão que Deus me dava para dar-me conta do crime, do pecado que eu tinha cometido. E eu peço perdão e agradeço a Deus por me ter tratado assim, porque ali está, nesse castigo, estava o início de minha conversão. Um lindo episódio. Deus castiga, mas castiga por amor. E é pelo castigo que Ele quer nos levar a esse comércio com o divino amor dEle, a estabelecer, restabelecer esta amizade com Ele, este relacionamento íntimo com Ele. Peçamos para todos nós, não importa o que tenhamos cometido na vida, peçamos esse arrependimento, peçamos o coração humilde e arrependido, peçamos esse perdão. Ele quer nos perdoar e quer nos transformar, quer nos justificar. E para isso Ele nos deixou um sacramento que é dos mais extraordinários.
A Eucaristia é o convívio com Ele, é recebê-lo dentro de nós como alimento da alma e do corpo. Mas deixamos também o sacramento da confissão, da penitência. Ele espera a cada um de nós. A cada um de nós. Ele está ali na pessoa de seu ministro, porque é Ele que vai ouvir a confissão, é Ele que vai perdoar-nos, é Ele que vai restabelecer esta amizade conosco, mas pede de nós essa transparência completa com Ele, esse afeto para com Ele, esse carinho para com Ele que deu tudo por nós. E muitas vezes a gente vê a gente que vai confessar-se como um fariseu: Senhor, eu aqui estou, não tenho pecado nenhum, só fiz coisas boas, fiz isto e aquilo, outro. E às vezes ele tem vontade de dizer: bem, filho, você fez tanta coisa boa, aqui não é para você não. Aqui é lugar só para aqueles que se consideram que temos dívida no cartório, temos que pagar essa dívida. Aqui está o Senhor do cartório que quer nos perdoar. A gente tem que ter essa atitude do publicano, bater no peito: Senhor, eu pequei, Senhor, eu sou nada, vós sois tudo. Perdoai-me, fazei-me um filho e uma filha vossa. Pensamos esta graça e esta união com Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.